Falando ainda sobre esse assunto envolvendo essas intoxicações por metanol. Isso porque o assunto chegou lá no Congresso Nacional. E na última semana, a Câmara dos Deputados ela aprovou a urgência para um projeto que torna crime hediondo a falsificação de bebidas. E que vai trazer mais detalhes sobre essa medida é o meu colega, o Gabriel Bus, coordenador de política aqui do Metrópolis. Bom dia, Gabriel, bem-vindo. Hoje você está online com a gente. Exatamente, Marília. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. A gente sabe que o assunto sempre entra em pauta no Congresso quando toma proporções nacionais e não é diferente no caso do metanol, né? Exatamente, Gabriel. Quem vai juntar aqui entre nós, né, será o relator dessa matéria, que é o deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, ele que já está conosco. Bom dia, deputado. Obrigado por estar nos atendendo nessa segunda-feira e também para poder tratar sobre um assunto muito importante. Bom dia, deputado. Bom dia, Marília. Bom dia, Gabriel. Bom dia a toda a equipe do Metrópolis. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então, deputado, eu já começo perguntando, né, sobre essa decisão de Hugo Mota, ele que na última semana ele acabou definindo o senhor, designando como relator dessa proposta. Eu gostaria de saber como que o senhor pretende construir esse texto dessa proposta e se vai ouvir aí os setores que são responsáveis, envolvidos nessa questão envolvendo metanol, o setor de bebidas, por exemplo. Olha, é uma questão, ao que parece, muito complexa, que envolve desde talvez mudanças no processo de fabricação até meios de como é que a autoridade policial investiga e enquadra os meliantes aí nos crimes, né? É claro que é uma cadeia importante. Nós estamos falando de um setor da economia que emprega mais de 150 mil pessoas de maneira direta. A gente vê uma preocupação grande do setor de bares e restaurantes com a queda do faturamento, mas antes de tudo é fundamental que a gente consiga revisitar a legislação penal e ofereça instrumentos para que as autoridades possam punir esse tipo de crime, porque a prioridade total aqui é preservar a saúde das pessoas e garantir um ambiente para que as pessoas possam consumir aquilo que gostam de maneira segura. Gabriel? Relator, eu gostaria como vai se dar o processo de fato dessa construção? O senhor pretende trabalhar e qual foi o prazo que o senhor quer definir para entregar esse relatório? A gente sabe que o presidente Hugo Mota, na semana passada, falou que a Câmara tem pressa em analisar esse assunto, então eu imagino que o senhor tenha pouco tempo, né, para construir esse texto. Queria perguntar como que está o seu calendário mesmo de planejamento. Olha, eu fui convidado para a relatoria do projeto na última sexta-feira, eu já estava em São Paulo, e aí veio o final de semana, eu chego em Brasília agora na hora do almoço, e a gente já tem várias reuniões marcadas com representantes do setor. Vamos fazer agenda no Ministério da Fazenda, com o pessoal da Receita Federal, no Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Entender, e ao que me parece, o governo tem tomado as providências no sentido de emergencialmente atender as pessoas que estão sendo contaminadas por essa substância, mas a ideia é a gente oferecer uma solução tão breve quanto. Agora, fazer isso sem discutir com todos os atores, com juristas, com a autoridade policial, porque nós estamos tratando de uma legislação que vai mexer no Código Penal, né? Então a gente precisa ver qual elemento que a gente traz no texto que permita o enquadramento de quem falsifica, de quem distribui, de quem vende esse produto de maneira adequada, para que a legislação não seja inócua, ou seja, de fato contribua com a autoridade policial na hora de enquadrar e a justiça na hora de punir. E que essa mudança na legislação possa impedir ou pelo menos desencorajar os falsificadores, que hoje têm uma pena muito breve, muito leve, a cometer esse tipo de delito. Deputado, eu gostaria de saber se, além, né, dessa pressa que o Hugo Mota acabou citando aí em algumas conversas, se ele fez algum pedido relacionado aí ao conteúdo do texto, além de aumentar a pena, né, e tornar crime hediondo, se houve algum pedido do presidente da Câmara em relação ao conteúdo da proposta. Não, ele só convidou para relatar a proposta e pediu rapidez na construção do texto. Eu já tinha tomado a iniciativa, junto com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas, de realizar uma audiência pública nessa quarta-feira na Comissão de Tributação da Câmara.
Creio em função, a partir disso, que o presidente me convida para poder fazer a relatoria desse projeto, e nessa audiência a nossa ideia é juntar Fazenda, Justiça, Saúde, representantes do setor aí que combate a falsificação do setor de bebidas, autoridades policiais, para que possa ajudar a gente e ouvir deputados também, a sociedade civil, a contribuir com sugestões para o texto. Deputado, o senhor foi escolhido relator na sexta. De sexta para cá, o senhor já recebeu o contato do setor procurando o senhor para conversar sobre o setor de bebidas, obviamente, em relação a esse texto? Sim, de todo o espectro, inclusive da imprensa, de outros setores organizados da sociedade, porque tem uma preocupação, né? Se a gente, os setores de bares e restaurantes, por exemplo, aqui de São Paulo, detectaram no final de semana uma queda nas vendas de 40%. É claro que o nosso objetivo principal aqui, como eu disse, é encontrar elementos para que as autoridades policiais possam enquadrar, tipificar no crime e punir os agressores da lei. Mas a gente tem uma preocupação também com um setor importante da economia, que emprega milhões de pessoas no Brasil todo. Então, quanto antes a gente encontrar uma solução que volte a dar credibilidade aos produtos que são distribuídos no país, é melhor para todos nós. Ou seja, garantir que a gente consiga punir os agressores da lei, mas também que a população volte a ter credibilidade nesse setor tão importante da economia. Deputado, eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Porque ele estava lá na Comissão de Constituição e Justiça desde 2007. Falsificação de bebida não é algo novo aqui no Brasil, mas a gente vê que acabou ganhando esse protagonismo por conta dos casos de intoxicação. A minha pergunta é a seguinte: por que a Câmara dos Deputados ela demora tanto a tratar de projetos que são relevantes para o país e por que ela espera acontecer, por exemplo, a situação atual que a gente está vendo de mortes e de diversos casos sendo investigados por conta de uma intoxicação que de fato levam a coisas graves, como a própria morte. Então, por que existe essa demora da Câmara dos Deputados em analisar esse tipo de matéria que afeta, de fato, a sociedade como um todo? Olha, Marília, você disse muito bem, esse projeto é um projeto antigo. A justificativa, inclusive do autor da lei à época, se dava com relação a casos de intoxicação de alimentos, leite e tal. Depois ele teve uma modificação na CCJ que incluiu bebidas. Só que agora nós estamos lidando com algo que me parece que não tem só a ver com processo industrial, e sim com o comércio, e em escala industrial. Nós estamos falando de rótulos. Os casos que nós tínhamos antes eram intoxicações pontuais, de rótulos pouco conhecidos. Hoje me parece que você tem uma escala industrial. Estamos falando de rótulos conhecidos e está territorialmente espalhado em todo o Brasil. Então, é um elemento que o Estado brasileiro precisa se preparar melhor, você tem razão, com relação a isso, porque o crime organizado, ele nacionalizou, ele globalizou, né? Então, essa legislação, esse debate tem que vir à luz dessa possibilidade de dotar o Estado de ferramentas para fazer esse combate. A Câmara é um órgão que é sensível, obviamente, à agenda do cotidiano. Tem lá projetos que são discutidos no longo prazo, estruturantes, mas talvez a sociedade, a imprensa não dê tanta atenção e acaba focando em projetos que surgem de acordo com o clamor popular do momento. Mas a nossa tarefa aqui agora é fazer com que a Câmara tenha uma resposta rápida e ajude as autoridades aí no aspecto legal a poder investigar, punir e evitar que esse tipo de crime aconteça. Deputado, o senhor acha que é possível aprovar o projeto ainda nesta semana? Como eu disse, eu acho que um projeto dessa dimensão, dessa importância, é difícil a gente aprovar sem ouvir todo mundo, né? Estou falando, tem problemas no aspecto na saúde pública, o governo federal já tem tomado as ações necessárias, o Ministério da Saúde já tem comprado e dotado o Sistema Único de Saúde do antídoto a esse tipo de intoxicação, a Polícia Federal tem feito as investigações, mas eu creio que a gente precisa fazer um debate amplo. Se der para fazer essa semana, e o presidente, a gente
pautar essa semana, vamos fazer um esforço. Mas eu não acho que uma semana vai fazer diferença se a gente for fazer algo com qualidade. Então, nós vamos começar a ouvir essas pessoas, como eu disse, quarta-feira tem uma audiência pública, é importante que a gente consiga, a partir daí, ter uma percepção maior aí das questões, o que preocupa o setor e a sociedade, para fazer o melhor texto possível. Mas é difícil eu cravar data, porque não depende só do meu texto, depende também da agenda de votações da Câmara. Deputado, uma dúvida. No começo, né, assim que surgiram os primeiros casos, se falava que eram trabalhos feitos aí pelo crime organizado, né, por facções criminosas. Depois acabou voltando atrás, que não teria, assim, até o momento não há indícios de facções nesse processo de falsificação dessas bebidas. No seu projeto, vai ter algum trecho tratando especificamente sobre essas facções criminosas? Olha, isso é uma questão de opinião. Como eu falei para você aqui, não é um caso específico. Todos os casos de intoxicação de bebida que nós tivemos até aqui foram em casos específicos, pontuais, uma pequena destilaria que acometeu pessoas num determinado bairro ou cidade. Desta vez nós estamos vendo são casos espalhados pelo Brasil. Então, na minha opinião, para dar essa dimensão de venda de bebidas por todo o território nacional, é um indício muito forte que o crime organizado está envolvido com isso. Por isso que é importante que a gente faça um texto que permita às autoridades a fazer um processo de investigação e de enquadramento nas tipificações aí penal de maneira robusta, né? Então, a gente conhece pouco ainda sobre isso, os casos estão em processo de investigação. Eu creio e é bom lembrar que qualquer mudança na lei penal, ela não vai retroagir para os casos que já aconteceram. Nós estamos fazendo uma mudança daqui para frente. Por isso é importante a gente faça uma coisa com bastante transparência e debate público para que ela seja efetiva. Tem mais alguma pergunta, Gabriel? Não, por mim, Tá, eu acho que queria só. sanamos as dúvidas com o relator. Eu queria só fazer uma última pergunta, deputado, prometo que a gente finaliza, se o texto ele vai precisar passar lá pelo Senado, né? Se também já houve diálogo ali com o Senado Federal a respeito da construção desse texto. Ó, eu li na imprensa que o senador Nelsinho Trade deve organizar uma audiência pública também no Senado essa semana. Eu vou procurá-lo para a gente ir trocando informações. O nosso objetivo aqui agora não é fazer disputa por protagonismo, e sim construir uma resposta do parlamento para a sociedade brasileira. Obrigada, deputado. Hoje nós conversamos então com o relator da proposta que torna aí crime hediondo a falsificação de bebidas, essa urgência que foi aprovada nesses últimos dias lá na Câmara dos Deputados e que deve avançar nesses próximos dias, o deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco nessa manhã, sanar as nossas dúvidas. E o Acorda Metrópole está aberto, viu, deputado? Eu agradeço a oportunidade, Marília, Gabriel, parabenizar pelo trabalho e deixar aberto espaço para a gente ir conversando aí ao longo das semanas. Obrigada.